A maioria das pessoas pensa em pirâmides e múmias quando ouve falar do Egito Antigo. Mas os verdadeiros segredos do Egito não estão enterrados em pedra. Eles estão escritos em pergaminhos proibidos. Esses textos continham histórias de magia, maldições, deuses e até instruções para controlar a vida e a morte em si. Muitos foram destruídos, escondidos ou banidos, não porque não fossem importantes, mas porque eram considerados perigosos demais para cair em mãos erradas. Hoje, vamos revelar os 10 principais textos proibidos do Egito Antigo. O livro de Thoth, o Grimório do próprio Deus. Imagine um livro dito como escrito por Thoth, o deus da sabedoria. Segundo a lenda, esse texto continha feitiços tão poderosos que permitiam falar com animais, controlar a terra e até ver os deuses face a face. Relatos antigos afirmam que quem o lesse obteria conhecimento dos céus, do mar e do submundo. Mas havia um preço. Os que ousassem lê-lo sofreriam uma maldição que destruiria sua vida. Fontes posteriores, como o historiador grego Clemente de Alexandria, mencionam o livro de Thoth. Disse que sacerdotes esconderam ou destruíram cópias, temendo que o conteúdo trouxesse ruína. Talvez a lenda se baseie em papiros mágicos reais que circulavam secretamente no Egito, cheios de encantamentos e rituais. Para o povo comum, apenas possuir tal pergaminho já poderia ser considerado um crime contra os deuses. O livro da vaca celestial, uma história de rebelião divina. Esse não é um mito qualquer. Ele descreve uma época em que a humanidade se rebelou contra Ra, o deus do sol. A solução de Ra foi brutal. Ele liberou a deusa Sekhmet, com cabeça de leoa, que quase exterminou a humanidade em um frenesi sangrento. A história termina com Ra se afastando do mundo, abandonando os humanos à mortalidade. O que tornava esse texto perturbador era a forma como mostrava os deuses. Não como protetores, mas como forças vingativas, dispostas a aniquilar os homens por desobediência. Por isso, versões desse mito foram escondidas em tumbas reais, longe do alcance do povo comum. O Livro dos Mortos, um manual para o além. À primeira vista, pode não parecer proibido, já que fragmentos estão em museus hoje. Mas, na antiguidade, nem todos podiam usá-lo. Essa coleção de feitiços e orações funcionava como um código secreto para o pós-vida, ajudando a alma a atravessar demônios e provações até o paraíso. Faraós e ricos protegiam suas cópias, enquanto os pobres eram impedidos de acessá-lo. Cada versão era personalizada, escrita em rolos de papiro que chegavam a metros de comprimento, colocados na tumba do morto. Sacerdotes restringiram ainda mais o acesso, com medo de que o povo comum usasse o texto para burlar rituais. Era, essencialmente, um manual proibido para a vida eterna. Os textos das pirâmides, as orações secretas mais antigas. Gravados nas paredes das pirâmides mais antigas, são os primeiros escritos religiosos de grande porte do mundo, datando de mais de 4.000 anos. Eles descrevem como o faraó morto poderia ascender aos céus, unir-se aos deuses e reinar entre as estrelas. Mas esses textos não eram para todos. Foram feitos para serem lidos apenas pelo faraó morto e pelos deuses. Permaneceram escondidos até arqueólogos os redescobrirem no século XIX. O Livro da Terra, o mapa do submundo. Esse texto se parece com um mapa de horror do além. Nele, o deus Sol Ra atravessa o submundo à noite, enfrentando serpentes monstruosas e passando por corpos atormentados. Traz imagens gráficas de inimigos decapitados, queimados e condenados à escuridão eterna. Por sua violência e brutalidade, acredita-se que partes do texto foram escondidas, consideradas chocantes demais para o povo comum. O Livro das Cavernas, Segredos, só para os mortos. Encontrado em tumbas de faraós do Novo Império, descreve o submundo dividido em cavernas guardadas por monstros. Só quem conhecia os feitiços corretos podia passar. As punições para os indignos eram terríveis: decapitação, desmembramento
fogo eterno. Esse livro nunca foi feito para os vivos. Era uma guia exclusiva para o faraó, em sua tumba. O livro de Amduat, A Jornada Noturna do Sol. Um dos textos mais restritos. Ele descreve as 12 horas da noite, em que Ra viaja pelo submundo antes de renascer ao amanhecer. Cada hora traz inimigos e obstáculos, mas também instruções para que o faraó se una a Ra em sua ressurreição. Era considerado propriedade real, nunca compartilhado com o povo. Um verdadeiro manual secreto de renascimento espiritual, reservado apenas aos reis. O livro dos dois caminhos. O primeiro mapa do além gravado na tampa de um caixão de quase 4.000 anos é o primeiro mapa ilustrado do além. Mostra dois caminhos possíveis para a alma alcançar Osíris, o deus dos mortos, repletos de lagos de fogo, portões e guardiões. Era um plano espiritual detalhado, mas acessível apenas a altos funcionários da elite. A Pedra de Shabaka, a filosofia da criação apagada. No século 8 a.C., o faraó Shabaka mandou gravar em pedra um antigo texto que já se deteriorava em papiro. Esse relato não falava de deuses em guerra, mas do deus Ptah, criando tal universo com o pensamento e a palavra. Era uma visão revolucionária, quase filosófica. Mas a pedra foi mais tarde reutilizada como mó de moinho, desgastando suas inscrições. Muitos estudiosos acreditam que isso foi proposital. A ideia era perigosa demais, desafiando mitos tradicionais da criação. O livro do Fayum, o mapa proibido de um lago sagrado. Um dos textos mais estranhos. Era parte manuscrito religioso, parte mapa ilustrado do oásis de Fayum e de seu grande lago, considerado o corpo do deus crocodilo Sobek. Cada marco geográfico era ligado a um mito divino, transformando a paisagem em uma história sagrada viva. Mas o texto era controlado pelos sacerdotes de Sobek. Não era para o público, só para templos. Um manual secreto que transformava a geografia em teologia. E assim, os maiores segredos do Egito Antigo não ficaram nas pirâmides nem nas múmias, mas sim em pergaminhos e pedras proibidas, guardados a 7 chaves para que poucos pudessem conhecer.